Hoje no PSD-TV, Pedro Passos Coelho em entrevista, a TAP no Parlamento e jornadas parlamentares. Olá, seja bem-vindo ao PSD-TV. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Pedro Passos Coelho classificou o orçamento do Estado como imprudente e defendeu que o aumento de impostos é desnecessário. Eu diria, sem risco de achar que teria de me corrigir dentro de algum tempo, que este orçamento é imprudente. Estar a aumentar impostos com essa conversa fiada de que estamos a redistribuir a austeridade, pensei que estávamos a remover a austeridade. Ainda estamos a redistribuir a austeridade, eu já estava a removê-la. O presidente do PSD comentou ainda a incerteza que está a pairar sobre Portugal e a atuação do governo. Portugal está a ser mais penalizado que outros países periféricos por causa da instabilidade que se vive nos mercados. Pergunta, pusemos-nos a jeito para isso ou não? Eu acho que sim. O governo terá de se entender com os seus parceiros no Parlamento. José Matos Correia, vice-presidente do PSD, explicou que o primeiro-ministro tomou as suas opções e não pode esperar que o PSD seja uma muleta para quando o apoio à esquerda falhar. O PSD tem dito várias vezes que o Partido Socialista, como eu estava a dizer, fez a sua opção. Viverá com ela. Nós, sempre e quando tivermos que ser chamados a pronunciar-nos sobre algum assunto, votaremos como sempre votámos, de acordo com a interpretação que fazemos do interesse nacional. Agora, o Dr. António Costa, que não espera da parte do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, abertura para fazer os entendimentos que ele recusou. Seria, no mínimo, estranho que o governo do Partido Social, liderado pelo Partido Social Democrata, fosse derrubado pelo governo do Partido Socialista e que nós agora tivéssemos que servir de muleta à governação do Partido Socialista. Falta transparência no negócio da TAP após a ida do Ministro do Planeamento ao Parlamento, que deixou várias perguntas sem resposta. O grupo parlamentar do PSD requereu a presença do negociador do acordo da TAP na Comissão de Economia e Obras Públicas. E por isso mesmo, o grupo parlamentar do PSD vai requerer ainda hoje a vinda à Comissão de Economia e Obras Públicas do Dr. Diogo Lacerda Machado, o negociador amigo do primeiro-ministro António Costa, que terá sido mandatado por ele explicar aos deputados que acordo é este, quais são as suas reais dimensões, quanto é que os contribuintes vão pagar, o que é que vai acontecer à TAP e o que vai acontecer neste negócio. O PSD pede a audição de António Costa no âmbito da Comissão do Banif. Os social-democratas entendem que é preciso ouvir o atual primeiro-ministro protagonista da decisão de resolução do banco. Nós entendemos que há um primeiro-ministro que corporizou uma decisão que é a resolução do Banif, que de facto tem tido várias versões contraditórias entre si, não apenas do ponto de vista factual, mas também do ponto de vista substancial, e entendemos que não faz nenhum sentido ouvir o Dr. Pedro Passos Coelho sem que seja ouvido o atual primeiro-ministro, o Dr. António Costa. Começaram esta quinta-feira as jornadas parlamentares do PSD em Santarém. Nuno Serra, presidente da Distrital de Santarém, procede à intervenção inicial e Luís Montenegro, presidente do grupo parlamentar, lançou o tema da credibilidade como um meio fundamental para combater a incerteza e a instabilidade. Eu nunca tinha assistido a um orçamento, em primeiro ano de legislatura, que fosse tão eleitoralista. Eu quase me apetece dizer que quem fez este orçamento não está a contar fazer um segundo orçamento. Ou pelo menos para um segundo ano. Se calhar vai ter que fazer um segundo, mas é dentro do mesmo ano. Todos os indícios apontam nesse sentido. O Dr. António Costa e os seus apoiantes e o próprio Partido Socialista estão a indiciar a vários níveis que se querem transformar mesmo nos donos disto tudo. As jornadas parlamentares do PSD debruçaram sobre a educação, a saúde, a solidez das finanças públicas e o crescimento económico. Para abordar as questões acerca dos fluxos migratórios, o PSD convidou António Guterres. O encerramento do encontro ficou a cargo de Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho.
Pedro Passos Coelho representou o PSD na cimeira do Partido Popular Europeu. Na mesma visita, o presidente do PSD reuniu com a secção do partido em Bruxelas. Pedro Passos Coelho esteve em Paredes num encontro com militantes do PSD, onde foi recebido pelo presidente da Câmara, Celso Ferreira, e pelo presidente da Conselhia, Adriano Campos. O presidente do partido alertou que as experiências do governo podem prejudicar o investimento. Quanto mais experiências andarmos a fazer, que possam, em muitos casos, parecer, e noutros, ser mesmo adversas ao investimento, a um bom clima de negócios, à atração da confiança dos investidores, mais nós mesmos nos sentiremos penalizados e prejudicados. José Matos Rosa fez o encerramento do Congresso Distrital da JST da Guarda, onde foi recebido por Ricardo Morgado. O secretário-geral elogiou o espírito de iniciativa dos jovens social-democratas. Sei que a juventude social-democrata cumpre um dos nossos princípios basilares, o de nos desafiarmos continuamente a mudar, para irmos entendendo a realidade sempre a alterar-se e sempre através de novas formas. O secretário-geral do PSD esteve também na tomada de posse da JST de Sintra, liderada por Andreia Bernardo. Captação de investimento deve ser um projeto nacional. O presidente do PSD participou na conferência Amanhecer com Futuro em Oeiras. O presidente, a realidade desmente as previsões do governo e o Parlamento, António Costa, é o campeão da desconfiança. São os destaques do Povo Livre. Voltamos na próxima semana. Siga-nos no nosso dia-a-dia em psd.pt e nas redes sociais. Não é quando as coisas se complicam à nossa volta que nós deitamos mais achas para a fogueira, que lançamos e semeamos a instabilidade ou que fazemos as provocações e nos decidimos a deitar pedradas a quem não está de acordo connosco. Fiquem a saber, nós não temos medo de pedradas, nós não temos nem nos deixamos enganar por quem esconde a mão e por quem faz o exercício das sombras. Nós sabemos o que se está a passar, opomos-nos ao que se está a passar e continuaremos a dizer aos portugueses que se não querem o que se está a passar, podem voltar a confiar no PSD.